Viajantes bem-vividas. Olá, viajantes bem-vividas! Eu sou Silvia Iano e antes de começarmos o episódio de hoje, convidamos você, nossa seguidora, a maratonar os episódios anteriores. Já são mais de 85 episódios disponíveis gratuitamente para você ouvir na hora que quiser dar uma relaxada e curtir novos destinos. Todos com dicas reais, muito boas para quem ama viajar das mais diferentes formas. E eu sou Lilian Azevedo. Aproveita para seguir o nosso podcast Viajantes Bem-Vividas no YouTube, no Spotify e no Instagram. Curta nossos episódios, compartilhe com as amigas, escreva seus comentários e dúvidas e também nos envie sugestões pelo Instagram, @viajantesbemvividas. Isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. Quando a gente fala em viagem ao México, muita gente pensa logo em Cancún, que tem praias lindas e vale conhecer. Mas a região onde fica Cancún, que se chama Península de Yucatán, vai muito além. Tem história, cidades coloniais, cenotes, que são poços ou sumidores de água doce, sítios arqueológicos e praias lindas. Então, hoje, o nosso tema será exatamente sobre uma viagem para algumas cidades da Península de Yucatán: Cancún, Playa del Carmen, Valladolid e Mérida. E Lilian, minha parceira aqui no Viajantes Bem-Vividas, será a nossa entrevistada. Ela vai contar como foi a experiência dela e do marido por lá, no estilo Viajantes Bem-Vividas. É isso mesmo, Silvia. Cancún é um lugar muito legal e nós também estivemos por lá, claro, né? Mas a península tem muitas outras cidades que merecem ser visitadas. O turismo na região atende muito bem aos interesses dos mais diferentes perfis de viajantes. Quem quer descansar e curtir um resort, quem gosta de natureza e quer praias, quem aprecia história, quem quer conhecer sítios arqueológicos e quem quer um pouquinho de tudo isso. E o interessante é que dá para ficar em hotéis luxuosos, dá para fazer passeios em grupos, mas também dá para aproveitar de forma independente. Só para lembrar, nós temos o episódio 60 sobre a Cidade do México e o 63 sobre San Miguel de Allende, uma outra cidadezinha no México que é muito interessante. Lilian, então conta pra gente como vocês chegaram à Península de Yucatán. Bem, nós já estávamos no México, visitando a Cidade do México e cidades próximas, e depois de aproveitar muito bem essa região por 15 dias, nós pegamos um avião para Cancún, que é a porta de entrada da Península de Yucatán, a mais prática, Várias empresas aéreas voam para lá, e nós fomos com a Aeroméxico. Ah, que interessante. E por que vocês escolheram visitar essa parte do México? Algum motivo especial? Conta pra gente. Olha, na verdade, a gente acha o México um país assim, muito colorido e fascinante. Mas dois fatores nos atraíram. Foi a parte histórica e a natureza. Meu marido gosta muito das histórias de civilizações antigas e a Península de Yucatán guarda uma memória da grande civilização maia que aí viveu, e foi uma referência em termos de matemática, astrologia, arquitetura. Então a possibilidade de visitar os sítios históricos já de cara nos encantava. O outro fator é a natureza dessa região, que guarda particularidades muito interessantes da formação calcária, dos rios subterrâneos e dos cenotes. Pensar que tudo isso está assim tão pertinho da gente, Então nos animou bastante. E a gente também tinha muita vontade de revisitar Cancún,
porque a gente tinha vivenciado uma experiência anterior que foi muito boa e deixou assim saudades, né? Que legal, né? É isso mesmo, a gente tem tanta coisa aqui ao redor do Brasil e muitas vezes a gente só pensa em destinos longe, não que não possa conhecê-los, mas também tem muita coisa aqui que a gente pode aproveitar, às vezes até mais barato. Então diz pra gente, Lilian, qual é a documentação que é exigida para entrar no México? Existe alguma coisa específica? Olha, é o passaporte e você tem que ter um visto mexicano. Mas se você tiver o visto americano, não há necessidade de pedir esse visto mexicano. Mas se você tiver que pedir, é só colocar na internet, né, procurar como obter o visto mexicano para você poder ter informações mais atualizadas. É muito aconselhável que a gente, quando viaje, leve a passagem de volta, né? O comprovante que tem passagem de volta, comprovante de hospedagem e, óbvio, o seguro-saúde. Com certeza, seguro viagem é uma das condições super exigidas para jovens, crianças e adultos quando vai para fora do Brasil, né? Lilian, qual é a melhor época para visitar essa região do México? Olha, de dezembro até abril é considerada uma época muito boa porque não é comum chover, ou seja, é considerada a época seca e os dias são muito bonitos. O segundo semestre é uma época propícia a chuvas fortes e furacões, então não é muito indicado. Com certeza não é indicado mesmo, né? Lilian, qual foi o seu roteiro na Península de Yucatán e como vocês circularam entre essas cidades? As estradas são seguras? Não sei se vocês tiveram que passar por pedágios. Como isso funciona por lá? Olha, nosso roteiro lá no México, na Península de Yucatán, né, foi o seguinte: Cancún, Playa del Carmen, Valladolid e Mérida, com alguns passeios bate e volta a Isla Mujeres, Tulum e Uxmal. Para essa parte da viagem, a gente estava de carro, né? A primeira parte da viagem, que eu falei, né, que nós passamos 15 dias pela cidade do México e arredores, nós usamos o ônibus e nos atendeu muito bem. Nós estávamos um pouquinho apreensivos em dirigir por lá, porque eu tenho uma amiga que morou muitos anos no México e ela disse que não era uma opção muito segura, né? Pegar as estradas e tal. E aí nós fomos pesquisar e também lemos e ouvimos assim que a polícia agia muitas vezes de uma forma muito contundente com turistas, né? Alegava não respeito a algumas regras de trânsito, velocidade, estacionamento e assim aplicava multas pesadas ou tinha aquela conversinha assim que você entende que era, né, uma propina para liberar. Então a gente estava com essa assim um pouco apreensivo em relação a isso. Mas no entanto eu deixo aqui meu testemunho de que foi muito tranquilo, não vimos nada dessas situações e nem passamos por nada, graças a Deus. Nós fomos orientados também a observar qual estrada escolher para a gente seguir de uma cidade para outra, né? Porque lá é muito comum existirem dois tipos de estrada, com pedágio e sem pedágio. Para alguns deslocamentos, então a gente estava, né, de carro alugado e usamos o Waze, que funcionou muito bem, ajudou muito a gente a dirigir por lá. O Waze muitas vezes já indicava as estradas sem pedágios. O que acontece? Essas estradas que não têm pedágio, elas geralmente são como se fossem estradas mais simples, né? Menores. Elas passam por cidadezinhas pequenas e o caminho tem aqueles obstáculos, né? Que a gente aqui no Rio chama de quebra-mola, o que torna o deslocamento mais lento, porque você tem que diminuir a velocidade e tal. E as que tinham pedágio, elas eram tipo grandes rodovias e nós achamos o pedágio muito caro. No que a gente passou, eles só aceitavam o pagamento em dinheiro. E a gente tinha trocado um pouco de dólar por peso mexicano, e a gente já sabia que nem todos os lugares aceitam cartão, né? E aí, assim, no primeiro pedágio, quase que foi todo o dinheiro que a gente tinha. Então, eu não sei se dizer se todos funcionam dessa maneira,
Mas aí a gente passou a optar realmente por essas estradas que não tinham pedágio, né? Dentro das cidades, o nosso deslocamento foi todo feito a pé. A gente deixava o carro no estacionamento e ia passear. Ah, que delícia! Essa é a melhor maneira de conhecer a cidade, né? Deixar o carro e ir caminhando. Mas essa coisa da estrada e pedágio que a gente só pode pagar com dinheiro é bem ruim. Não É, aceitava cartão de débito, né? Isso é muito chato mesmo. Por outro lado, as nacionais, né? Aquelas com pedágio, são bem mais amplas, mais seguras. Então, você tem que levar em conta o que que você prefere, né? É uma decisão a tomar. Mas acaba que tudo se ajusta também. A questão do valor alto do pedágio é uma coisa a pôr na conta da viagem, se tem condições de entrar ou não, né? E qual era a moeda local, Lilian? Como que vocês pagaram as despesas em geral, sem ser as do pedágio, que a gente já viu que era em dinheiro? pois é, como eu falei, a moeda é o peso mexicano, né? Nós usamos o cartão internacional de débito, né, o Nômade, e nós levamos alguns pesos mexicanos que a gente havia trocado na cidade do México, né? Porque a gente já sabia, como eu falei, que alguns lugares não trabalham ainda com esse tipo de cartão. Eu acho que sempre antes de viajar vale a pena pesquisar, porque com certeza todo o país e as cidades, mesmo as menores, vão se adaptar, né, ao uso desses cartões, porque facilita muito a vida de todo mundo, né? Tanto do turista quanto do comércio, né, do local. E é fácil descobrir isso, né? Porque você entra no próprio Nômade ou no Wise ou outro cartão de débito, né? E pesquisa lá quais os países que aceitam e tal. Então isso já é um bom indicativo. Mas o México ele aceita, né? O México Sim, aceita, porque algumas cidades você vai a vários estabelecimentos que não trabalham ainda, mas que é o que eu falei. Eu acho que muito em breve vão estar trabalhando, né? ótimo, é isso mesmo. A tendência é essa, né? Uhum, é. Facilitar a vida do viajante. E hospedagem, Lília? Como que estavam os preços? O que funcionou melhor para vocês? Foi hotel ou Airbnb, apartamentos por temporada ou alguma outra opção? Olha, os preços em alguns lugares eles estavam, como, por exemplo, Cancún e Playa del Carmen, os preços para o que a gente tinha de orçamento, né, para nossa maneira de viajar, a gente estava achando caro, né? Até porque em Cancún você vê muitas, mas muitas hospedagens que são naqueles resorts, né, que oferecem all inclusive e tal, então o preço contempla isso, né? Mas a gente não queria esse tipo de hotel. Então, em Cancún e em Playa del Carmen, nós ficamos em estúdios pelo Airbnb. E nós consideramos assim que o preço dos estúdios estava muito bom, preço bem justo, né? O de Cancún era assim, um estúdio bem amplo, moderno, super bem equipado, muito bonitinho, com garagem. Agora ele ficava fora da área turística, então a gente precisava de carro para qualquer deslocamento. Já o de Praia del Carmen ficava a 5 quadras da Quinta Avenida, que é uma avenida lá super importante e tal, sem estar naquele burburinho, naquela parte mais barulhenta, mas dava para circular a pé, tinha supermercado perto e tal. Em Valladolid e Mérida, nós ficamos em hotel. Uma observação interessante que a gente percebeu na medida que a gente pesquisava é que tanto em Valladolid como em Mérida, como Cidade do México, a gente viu assim que muitos hotéis não oferecem café da manhã. Não é questão de não estar incluído no preço da diária, não. Tem lugares que não oferecem, não tem. Eu acho que a impressão que dá é que não tem cozinha no hotel, porque nem tem essa opção, né? Mas todos os dois hotéis, né, Valladolid e Mérida, muito legais, bem localizados, com excelente preço. A gente só precisava realmente pegar o carro para ir para passeios, né, mais distantes, nos arredores. Depois a gente coloca o nome das hospedagens, né, na legenda do nosso vídeo no YouTube, porque fica como uma sugestão, né, se alguém se interessar. Super legal. Essas dicas, né, e até ter essa flexibilidade de hospedagem é muito interessante para o viajante, né? Não necessariamente precisa ficar numa pousada ou num hotel, mas existem outras opções. Então,
conforme o lugar, o preço e tal, e localização, vale a pena você abrir um pouco os horizontes, vale pensar, né, nas novas alternativas ou outras alternativas. Então vamos começar por Cancún. Vocês ficaram lá ou usaram só como chegada e saída? Conta pra gente. Nós chegamos e saímos por Cancún, né? Mas também nos hospedamos por 2 dias lá, como eu falei, num apartamento muito simpático, fora da área turística. E nós achamos assim que a cidade ela era bem complicada para encontrar estacionamento, tá? Bem difícil você ter lugar para estacionar. E a metodologia deles, assim, um dia nós passamos numa das ruas, nós vimos isso em 3 situações diferentes, em Cancún e em Playa del Carmen. Eles usam uma grande trava de ferro nos pneus dos carros que estão parados em lugares proibidos. É uma coisa assim assustadora. O carro não sai dali nem por nada desse mundo. E a gente nem sabe como é que aciona, né, os órgãos responsáveis para tirar o carro daquela situação. Então a gente assim usou como base, mas como eu falei para você, só usava o carro para ir para lugares mais distantes. Interessante, né? Olha só, isso é um cuidado para ter, né? Porque imagina o transtorno que depois você tem para poder conseguir resgatar seu carro alugado ainda, né? Lilian, o que você achou da cidade de Cancún? Fazia muito tempo desde a sua primeira visita? Olha, nós voltamos, né, depois de 26 anos. Assim, Cancún cresceu demais, mas demais mesmo nos últimos 20 anos. O turismo e tudo que o envolve chama muita atenção. Eu me lembro que na década de 80, né, era Acapulco, né, a grande vedete do México, né? E aos poucos, assim, a península de Yucatán foi se destacando com tudo, né? O turismo tem sido assim muito grande e tudo que está em torno, tipo restaurante, hotéis, né, toda a parte de comércio também se desenvolveu muito, né, durante esses anos, né? A cidade é assim movimentadíssima. Uma coisa que a gente achou interessante é porque a gente só ficou 2 dias na cidade, né? E às vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: o que fazer em Cancún? E aí as pessoas citam, sei lá, dezenas de atividades, mas que elas não são em Cancún, né? Elas são no entorno de Cancún. Então, elas muitas vezes estão muito próximas de Playa del Carmen, de Valladolid, né? Então, se você só vai ficar em Cancún, aí sim você faça todos esses passeios que são citados. Mas se você pretende visitar outras cidades dali da península, talvez Cancún seja realmente um local para você ficar 2 dias e tal. A não ser que também você queira ir para Cancún no sentido de ficar nos resorts, né? Aproveitar todas as belezas e facilidades que esse tipo de hospedagem oferece. Eu também já fui a Cancún, mas isso deve fazer também uns 15 anos, mais ou menos. A primeira vez eu fui de lazer mesmo e fiquei num desses resorts frente ao mar. A ideia é de uma cidade completamente diferente, muito turística, né? E aos poucos você vai percebendo até meio gourmetizada. Mas na segunda vez que eu fui, já fui a trabalho e eu dei uma esticadinha num dia ou 2 e fui com uma amiga dar uma volta pela cidade. E a realidade foi completamente diferente. A cidade mesmo de Cancún não tinha nada a ver com aquilo que a gente estava vendo naquele campo dos resorts. E aí você entende, né, como que às vezes a gente fica ilhado quando a gente vai só para aquelas atrações mais chamativas, né, mais turísticas. E então, o que você, que foi agora recentemente, sugere fazer em Cancún? Eu lembro que eu fiz muitas coisas, mas bem ali ao redor mesmo, próximo, tinham restaurantes, tinham lugares para dançar, coisas assim. O que você sugere agora? Mudou alguma coisa? Tinha os parques, né? Olha, Silvia, eu acho que é isso. Se você vai para Cancún nessa ideia, vou ficar hospedada num resort, você vai, os resorts até oferecem, né, passeios para outros lugares, mas você vai querer aproveitar aquela estrutura
que muitas vezes tem como se fosse uma praia particular e todos os esportes náuticos e etc e tal. Agora, se você está, como foi o nosso caso, hospedado em Cancún, numa hospedagem fora dessa área turística e depois vai para lugares que têm atrações mais próximas, o que eu fiz e que eu deixo como sugestão? Tem duas praias, uma é a Praia Delfines e a outra é a Praia Tortugas, que são praias bonitas, interessantes, tem uma área pequena de estacionamento, então você tem que chegar mais ou menos cedo, e é isso, aluga lá a sua barraca de praia, a cadeira, e vai aproveitar a praia. Numa dessas praias, a Delfines, tem aquele letreiro Cancún, que todo mundo gosta de tirar aquela foto, e tal. E como eu falei, muitas praias, elas não são acessíveis ao público, porque elas estão meio que exclusivas para esses hotéis. Porque você passa pela estrada, que vamos dizer que margearia o mar, mas só que entre o mar e a estrada estão os resorts. Então, quando você passa por uma estrada muito bonita, com palmeiras e tal, você nem vê o mar, porque você olha para um lado, são resorts, olha para o outro, são resorts, então você não consegue ver o mar. Agora, esses resorts você tem até super luxuosos, tem outros mais simplórios, mas é isso. Então, seriam essas duas praias, foi o que eu fiz, e tem uma área que não é para você passear no shopping, mas que está ligada ao shopping. Por exemplo, tem um shopping chamado Boulevard Cuculcán, tem um outro que se chama Playa Forum, tem outro que se chama La Isla e outro que se chama Plaza Las Américas. Todos eles têm uma área assim, de um calçadão muito simpático, margeando o mar, um lugar bonito, agradável para você fazer uma caminhada, para você passear, para você tomar um sorvete em algum lugar ou sentar num restaurante e que fique apreciando o mar, Tem um outro calçadão chamado Malecón Tajamar, também muito bonito, mas assim, o que a gente observa é que é como se não fosse muito comum quem vai visitar Cancún fazer esse tipo de passeio, Porque você não vê praticamente ninguém. Por exemplo, nesse outro calçadão que é o Malecón Tajamar. Você vê nos shoppings, porque algumas pessoas vão para comer, vão para de noite para um happy hour e tal. Então, por ali você vê um movimento. Mas outros lugares você não vê. E a Isla Mujeres, que fica mais perto você fazer a visita à Isla Mujeres estando em Cancún. Então, nós fizemos isso também. Interessantíssimo. Também me lembrei agora que deve fazer uns 35 anos que nós fizemos uma viagem de família. Na época nem se falava em Isla Mujeres, estava começando e ela ainda não tinha nem grandes estruturas. Nós fomos passar lá, eu acho que uma semana, sei lá. Foi interessante, mas tinha pouco recurso. Eu imagino que hoje já esteja bem diferente. Então conta pra gente, Lilian, como é que está hoje Isla Mujeres? Vocês foram com alguma agência ou por conta própria? É fácil chegar lá? E o que vocês fizeram, o que você sugere fazer por lá? Quando a gente foi há 26 anos atrás, era um pacote daquela empresa, não sei se vocês aí em Brasília conheciam, chamada Soletur. Era um avião fretado que levava as pessoas para essa uma semana em Cancún. E eu fui numa viagem com pessoas da família também. Fomos um grupo de 6 pessoas. E o Pedro, que era pequeno, meu filho caçula. E aí, nós fomos exatamente em setembro, porque era o aniversário de uma dessas, da minha prima. E chegando lá, numa das noites, teve assim a rebordosa de um furacão que estava em Cuba. Você vê, passou por Cuba, mas os reflexos desse furacão atingiu a área de lá. Então chovia barbaridade, ventava barbaridade. No dia seguinte os passeios foram suspensos e era o dia do dia Isla Mujeres. E aí nós não fomos, então dessa vez a gente fez questão de ir conhecer. A gente fez um bate-volta.
mas a gente viu muitas pessoas indo com mala mesmo para se hospedar em Isla Mujeres, né? E assim, nós gostamos demais desse passeio, tá? Ele pode ser feito por conta própria, né? Foi o que nós fizemos, mas também tem várias agências oferecendo esse passeio. Na cidade tem 2 pontos de partida para você pegar o ferry que leva até lá. Nós saímos da Porto Juárez, né? Mas tem também uma saída que é da zona hoteleira, tá? Nós compramos na hora o ingresso no Ultramar Ferry Puerto Juárez, pegamos o ferry e fomos, né? Quando nós chegamos lá em Isla Mujeres, eles têm uma modalidade bem interessante que eles oferecem. Aquela motoquinha, como é que é o nome? Quadriciclo. Eles oferecem muitas lojinhas oferecendo o aluguel do quadriciclo, né? Você paga lá por um determinado número de horas e pode dar a volta na ilha, vai parando, né, nos lugares que você quiser e tal. Mas a gente não quis, a gente preferiu ir caminhando, né? Possivelmente, óbvio, não dá para você dar a volta completa na ilha caminhando, mas dá para visitar muitos lugares interessantes. E assim, curioso, né? Porque a praia que tem, logo que você chega nesse pier onde o ferry para, ao lado tem uma praia que você poderia pensar assim, não, a praia não é adequada e tal, mas assim, água transparente, maravilhosa. Então, se você quiser, já pode ficar por ali, né? Mas a gente queria, obviamente, conhecer um pouco da ilha e aí fomos caminhando. Tem praias assim excelentes, água morninha, transparente, muitos bares, muitos beach clubs para você passar o dia ali com toda a estrutura de chuveiro, de restaurante e tal. Tem desses letreiros instagramáveis, né, que agora sempre as cidades colocam, porque é uma coisa interessante para você registrar a sua passagem por ali, né? Lojinhas assim as mais variadas. Tem desde as lojinhas, né, de souvenir até lojas bacanas, sofisticadas, com roupas bonitas, de linho, chapéu, uma porção de coisas assim interessantes. Bem, a gente tirou, obviamente, né, eles chamam o letreiro de parador fotográfico, achei bonitinho o nome. Aí tinha Praia Centro, Praia El Cocal, Praia Norte, e tem uma região que a gente chegou e ficou que se chama Hermosa Caleta. Ela forma-se uma pequena enseadazinha, bem protegida por pedras e assim uma coisa deliciosa, gente. Água morninha, transparente, aquele lugar que você se esquece da hora e fica por ali curtindo, né? Depois a gente voltou caminhando por dentro, assim, para caminhar e conhecer as ruazinhas de dentro e fomos até um monumento que é chamado Tiburón-Balena. É uma escultura de um tubarão-baleia, que traduzido, né, no espanhol é tiburão-balena, que ele é muito comum de ser avistado em uma certa época do ano lá pela área da Isla Mujeres. E é muito comum também eles oferecerem uma atividade de nadar com esses tubarões-baleias, entendeu? Então, muitas pessoas vão caminhando até esse monumento para registrar a foto, né, nesse monumento. E foi isso, a gente depois de aproveitar as praias e de tirar essas fotos, caminhar pela coisa, nós voltamos para o ferry e voltamos para Cancún, assim, a tempo de ainda aproveitar o final do dia em Cancún. Então, eu achei que valeu muito a pena, mas faço essa ressalva de que se você quiser pesquisar talvez uma hospedagem para ficar em Isla Mujeres, eu acho que também vale bem a pena, porque as praias são mais acessíveis, porque não precisa você ficar num resort, né? E você transita bem a pé, né? Se você não quiser alugar um quadriciclo. Mas achei que valeu muito a pena conhecer. Interessante, bem legal. Eu imagino que Isla Mujeres já se aprimorou mais, né? Tem mais infraestrutura hoje. Bem interessante. Acho que eu vou ter que voltar para ver. Naquela época era bem mais rústico
Mas mesmo assim a gente gostou muito. A água do mar era maravilhosa. Bem, depois de Cancún, vocês foram para Playa del Carmen? Você acha que Playa del Carmen tomou o lugar de Cancún? Vocês também se hospedaram por lá? E como que vocês foram de Cancún para Playa del Carmen? Conta pra gente. Olha, nós fomos de carro, né, para Playa del Carmen, numa estrada boa, bem sinalizada. Eu acho que a gente levou mais ou menos 1 hora. Hoje em dia, Silvia, muitas pessoas optam por se hospedar em Playa del Carmen, que cresceu muito. Há muitos anos atrás, Playa del Carmen era um porto para onde as pessoas iam para poder pegar a balsa para ir a Cozumel. Mas ela foi pouco a pouco se transformando e, na minha opinião, é 1000 vezes melhor ficar em Playa e, se quiser visitar Cancún, fazer um passeio bate e volta. A gente também alugou um estúdio, né, como eu já falei, do Airbnb, lá em Playa del Carmen, que era ótimo, muito bem localizado, bonitinho. Tinha portaria no prédio, era como se fosse um apart hotel. Então, assim, a moça da portaria ficava com a chave, se oferecia, se você quisesse, pagava lá um valor extra, fazia limpeza e abria a garagem para gente. Então, assim, uma comodidade, né? Muito legal. E também, como eu falei, ficava próximo ao comércio, tinha um supermercado Walmart excelente. Eu achei que Playa, assim, a rede hoteleira é muito ampla, né? E por lá tem muitas opções sem ser resort, muitos hotéis. Lilian, qual é a sua impressão a respeito de Playa del Carmen? O que você achou? Eu acho que a grande facilidade de Playa del Carmen é que você tem acesso a todas as coisas, né, tranquilamente, não tem nada privativo, né? E você pode circular a pé com muita tranquilidade. Você não vai precisar pegar o carro para passear pelas atrações de Playa del Carmen, entendeu? Muito interessante. Então, para quem não quer necessariamente curtir aqueles enormes resorts de Cancún, a sua indicação seria ficar em Playa del Carmen e fazer bate e volta nas cidades ao redor, inclusive Cancún, né? Isso. Interessante. Bem legal. Você sabe dizer, Lilian, se vocês estavam de carro, mas se a pessoa não tiver carro, é fácil de ônibus se transportar de um lugar para o outro? É, muito fácil. Como eu falei para você, tem uma avenida lá em Playa del Carmen que chama Quinta Avenida. Ela já se tornou um ponto turístico, porque tudo de maravilhoso tem nessa rua, tá? As boutiques mais maravilhosas, tem tudo que você possa imaginar, inclusive uma rodoviária super bonitinha, pertíssimo do shopping lá, que é bem famoso. E ali você tem ônibus para todos os lugares, tá? Para todas as cidades próximas. Então, olha que facilidade. Se você está de ônibus, você vai descer na rodoviária de Playa del Carmen, você pode ir caminhando para o seu hotel, ou pode pegar um Uber, alguma coisa assim, um táxi, mas é muito tranquilo, porque a rodoviária está super bem localizada. Muito bom, bom bizu esse, hein? E Lilian, quais os programas que vocês fizeram em Playa del Carmen? Conta aí pra gente. Além de caminhar pela Quinta Avenida, que você já contou. A Quinta Avenida, a gente comparou e a gente vê em muitas coisas que a gente pesquisa, uma comparação com a Rua das Pedras de Búzios, porque é charmosa, sabe? Todas assim, as lojas, os restaurantes são bem bonitinhos, sabe? Lugares bem transados, com uma arquitetura bacana. Então, é um lugar que você vai de noite porque vai a um restaurante, ou porque vai para um café, ou porque vai para um barzinho, happy hour, coisas assim. Então, esse é um dos programas, né? E o outro são as praias, que são muito legais, né? Então, a gente foi à Praia Mamitas, a praia que fica no centro mesmo, né? A Praia Coco Beach, Punta Esmeralda, que é maravilhosa. Maravilhosa. Tem o Parque Los Fundadores, que tem um portal maia, fica perto da rodoviária e desse shopping. Ali tem sempre uma apresentação daqueles voladores de Papantlas,
Lembra que eu contei no México? Vou dar a minha explicação, né? É uma haste, como se fosse de madeira, não sei, imensa, sei lá quantos metros tem aquilo. Lá em cima fica um homem, eles estão sempre vestidos com uma roupa toda branca e uma faixa vermelha na cintura, e 3 ou 4 homens são amarrados com cordas pela cintura, tá? E esse que fica sentado lá em cima, no topo desse mastro, ele fica tocando um tambor, que deve ter um significado lá dentro dessa tradição, e esses homens vão voando em torno daquele mastro, e enquanto eles vão voando, né, amarrado pela cintura, eles se afastam do mastro e se aproximam do mastro. É uma coisa assim cronometrada, é um espetáculo. Todo mundo para assistir e depois contribui, né, com algum dinheiro para a apresentação deles. E eles ficam nessa praça, né, principal aí da cidade. Como se fosse uma apresentação circense. Eles ficam o tempo inteiro se apresentando. Se chama Parque Los Fundadores. Uma praça ampla, muito bonita. Tem uma capelinha chamada Nossa Senhora del Carmen, branquinha, num estilo barroco, colonial barroco espanhol, bem simplesinha, toda branquinha, que é uma graça. Tem um pier também de onde saem alguns barcos. Então, é uma região assim, super gostosa para você passear. E o outro passeio muito comum que são ir a todas essas praias. E você vai a pé. Você pode ir pela Quinta Avenida, que é imensa. Você vai andando pela Quinta Avenida toda a vida e você pode pegar ruas. Essa Quinta Avenida ela fica paralela ao mar. E você pode pegar, de vez em quando, alguma perpendicular e você vai sair na praia. Ou você pode ir caminhando pela praia. É porque nem todas as praias, nem sempre tem uma passagem direta, né? Às vezes tem pedras, às vezes tem construção. Não dá para você seguir de uma praia para outra pela areia, né? Então, muitas vezes você tem que entrar na rua, seguir pela Quinta Avenida e pegar a praia mais adiante. E as praias têm isso. Assim, a água é uma água numa temperatura super agradável, é uma água limpinha, 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 uma cor maravilhosa. E eu achei muito interessante o seguinte, gente, teve um dia que nós chegamos na praia para ver essa praia central e falamos assim, nossa, que praia horrorosa, não dá para a gente ver. Uma faixa de areia muito pequenininha. Aí eu fiquei até desanimada. No dia seguinte, botei roupa de ir para a praia, né? E fomos andando, mas eu estava assim desanimada. Falei, que praia sem graça e tal, vamos caminhando. Quando a gente pegou a rua perpendicular, que saímos na praia, eu falei, gente, não é o mesmo lugar. É a diferença de maré. No dia anterior, a maré estava alta, então ela quando aumenta, quando ela está alta, né, ela vem e realmente deixa um pedacinho de nada de areia. E quando ela está baixa, a praia tem uma faixa de areia extensa, super gostosa, plana, né? Então, assim, um lugar muito agradável para você caminhar, praias gostosas para você ficar, curtir e tal. E uma coisa que eu achei muito interessante é que lá você não tem aquela coisa assim de que você, ao chegar na praia, é obrigatório você ocupar algum lugar de barraca ou cadeira de algum bar. Não. Você pode botar sua canga, ficar à vontade, encontrar uma árvorezinha, um coqueiro, uma palmeira para ficar embaixo, pegar uma sombrinha. E você vê muitas pessoas que estão na praia assim, com uma coisa muito prática. Eles chegam com duas coisas penduradas no ombro. Uma você vê que é uma barraca que está dentro de uma capa, de um suporte. E a outra são 2 cadeirinhas. Quando eles abrem essa barraca, é quase uma mini barraca de camping, sabe? É uma sombra excelente. E é tão interessante os costumes diferentes, né? Então eles armam essa mini barraca de camping e colocam as cadeirinhas ali. Você vê que eles vão meio que para passar o dia. Levam lanches, garrafas térmicas imensas.
E outros estendem ali um colchãozinho, às vezes inflável, como se fosse um colchonete inflável, porque eles cochilam, vão na água, voltam, fazem refeição, dormem um pouco, passam o dia e só vão embora no final, né? Às vezes, não sei se são moradores que não moram ali naquela área, né, mais próxima, ou se são turistas que estão hospedados em outros lugares e tal, né? Mas é muito comum e também achei uma maneira muito prática. Cada um vai com seus próprios, sua própria infraestrutura, né, para aproveitar a praia. E bem democrático, né? Quem tem dinheiro, quem não tem, pode usar a praia do mesmo jeito. Interessante. E Lilian, eu li que Playa del Carmen pode se fazer alguns bate-voltas interessantes. Vocês fizeram algum? Fizemos 2. Nós fomos um dia, fizemos um bate-volta a Tulum e depois passamos um dia no Parque Xel-Há. Adoramos o parque. A gente estava com vontade de experimentar fazer essa experiência, né, de ir a um parque. Da primeira vez a gente tinha ido a um outro, que é mais famoso, eu acho que fala Xicaré, e aí nós resolvemos ir para esse que é bem menor, mas assim, a gente achou muito, muito bem estruturado. As filas muito organizadas para comprar ingresso, a gente comprou na hora, parque limpo, super organizado, você já tinha direito a pegar a toalha, tinha direito a pegar o colete flutuador, né? E toda a comida ela estava incluída no valor do ingresso. Quando a gente comprou, a gente falou assim, eu acho que deve ser aquela comida meio, né, carregação, não vai ter nada interessante. Mas olha, tem café da manhã, você mal chega, eles já estão servindo lá e você pode se servir. Café da manhã, almoço e lanche. E café da manhã que é muito diferente do nosso, em algumas coisas, porque tem aquelas comidas salgadas, né, mexicanas, né, super apimentadas e tal, mas tem uma grande variedade. Tem mini pizza, tem sanduichinhos, tem frutas, tem sucos. Então, assim, foi bem interessante para melhor, né, muito além do que a gente esperava. E dentro você tem muitas atividades. Eu fiz pela primeira vez, eu tinha muita vontade de experimentar, mas muito medo, né? E lá tinham 3 tipos de tirolesa, tinha uma bem bobinha, aí eu experimentei. Gente, eu amei. Eu fui 2 vezes na tirolesa, parecia uma criança. Muito bem! Fui 2 vezes na tirolesa e é muito gostoso. E assim, como você fica o tempo todo de colete, qualquer lugar que tenha água, se você quiser, você tem o colete e tem aquele que a gente chama macarrão, né? Aqueles tubozinhos que facilita para você não fazer esforço, né? Então, assim, olha, gente, eu amei. Eu fiquei que nem criança nesse parque, porque fiz a tirolesa, experimentei, porque você pode nadar. Tem outro negócio muito legal, que é um rio, que tem uma correnteza em alguns lugares e que tem aquela boia gigante, que você se senta na boia. Menina, que delícia que é aquilo. Você senta e aí você vai na correnteza. Quando não tem correnteza, você dá uma remadinha com as mãos. Tem vários lugares que você tem como se fossem pequenos piers que, se você quiser, eu quero sair agora, não quero ir até o final. Você sai. Se você não quiser, né, você pode parar ali para dar uma descansadinha e tal. Então foi muito legal. Tem cenote para você visitar, tem redário, uma área com redes super gostosa, embaixo de palmeiras. Então você já fez milhares de atividades, você fica ali. Tem parque infantil assim maravilhoso, com vários obstáculos, mas muito seguro, muito bem organizado, né? Baía, enseada para nadar, ponte que balança para você passar por cima da água. É um lugar assim gostoso para você passar um dia. Tem lugares que você vai usar snorkel e vai ver peixinhos. Você pode ir para umas áreas assim que são mais fundas e tal, né? Mas assim, é um lugar que a gente gostou muito da experiência.
Interessante, né? Adorei, primeiro de tudo, saber que você se aventurou na tirolesa. Agora a gente já tem que marcar um parque desse para a gente fazer juntas. Amei. É divertido demais, né? Dá um pouquinho de medo sempre, porque é muito alto às vezes, né? Mas vale a emoção. E cai dentro d'água, né? Então é É, bom. Eu fiz o X-Carré e o Tulum, que você comentou, quando eu fui. Mas eu me lembro bem do X-Carré, que era um parque grande. Na época, acho que só existia esse. E era muito bonito, era aquele rio correndo, tinha essas coisas de boia e tal e tal. Mas eu tive a impressão, não sei se eu estou equivocada, que era um parque artificial. Tudo era artificial, não era um rio natural e tal, que foi uma coisa que meio que me decepcionou ali em Cancún e arredores. Será que esse Parque Xcaret também deve ser da mesma forma, né? Uma criação mesmo. esse que eu fui se chama Xel-Ha. Xel-Ha, perdão. Eu também da outra vez fui ao Xicaré. Eu acho que tem algumas coisas que são naturais, tá? Por exemplo, o cenote eu acho que é natural. Tem lugares de mar que são naturais, não é praia mesmo, você vê, ele foi construído próximo, né, do mar, então ele tem áreas, e tem outras coisas que são artificiais, né? Você vê que foi construído, foi feito lá uma determinada coisa, eles desviaram o curso de água, sei lá o que, para construir. Não é realmente aquela maior atração do mundo. A gente queria ir, né? Mas eu acho que se você não faz questão disso, você vai ter praias em Playa del Carmen para você aproveitar, passar o dia e tal, e não precisa ir ao parque, né? Agora que é uma super atividade para crianças e adolescentes, com certeza é, É, né? A meninada se diverte. Mas conta um pouquinho o que vocês fizeram em Tulum, então. bem, Tulum é uma cidade, né? E ela tem um sítio arqueológico de mesmo nome, né? Nós visitamos a zona arqueológica. Eu estou fazendo essa distinção porque ultimamente Tulum está se destacando também como uma cidade onde as pessoas vão para se hospedar, tá? E já tem assim muitas hospedagens bonitas, charmosas, diferenciadas. E tem gente que diz: eu fui para a Península de Yucatán, fiquei hospedado em Tulum, né? Então tem essa distinção. Nós fomos visitar a zona arqueológica, né? Que é a terceira mais visitada do México. E é um sítio que ele fica numa posição maravilhosa porque é na beira-mar. E ao longo do passeio você está vendo ruínas, né? E você tem sempre a visão do mar. Inclusive, após a visita, você pode ir para a praia que pertence a essa zona arqueológica e que, pelo que eu entendi, você só tem acesso a ela se você for fazer essa visita ao sítio arqueológico de Tulum. Interessante porque Tulum ela funcionou durante, né, no passado, como um porto de uma cidade maia chamada Cobá, que também fica próxima, também tem ruínas e tem pessoas que escolheram visitar, por exemplo, Cobá. E assim, ao longo do prédio você vai ver todo tipo de ruínas. Lugares que foram templos com função religiosa, né? As construções que você vê tem uma distinção por classe social, isso aqui era de famílias de nobres, aqui era da população, né? Então, assim, tem um farol que é a construção que mais chama atenção, que é uma construção que parece mesmo um farol, e muitas iguanas, né? Tem horas que você tem que parar para deixar elas se deslocarem, porque você fica até com medo de passar no meio, né? Mas assim, tudo muito bem sinalizado, sempre com placas explicando o que é cada lugar, e tem visita guiada. Então tem pessoas que optam, né, por contratar um guia que vai dando toda a explicação histórica, e você também pode ir fazendo a visita, né, por conta própria, lendo as placas e tal, e depois nós fomos para a praia. Aproveitar um pouquinho da praia também, que é muito bonitinha, o mar também muito bonito, e você da praia tem a visão das ruínas, né, do sítio arqueológico. Então, é um lugar muito bonito que vale a pena você passear. Olha que interessante, né? Você está vendo o mar e ao mesmo tempo as ruínas. Um contraste que deve ser muito bonito mesmo. E Playa del Carmen, vocês foram para qual cidade e por que vocês escolheram essa cidade?
Nós fomos de Playa del Carmen para Valladolid. Fomos primeiro para Valladolid, né? Valladolid, em 2012, ela foi incluída naquele programa de desenvolvimento turístico do governo mexicano chamado Pueblos Mágicos, né? Que eles fizeram isso e elegeram algumas cidades para receber esse título exatamente para atrair turistas para visitar. São cidades que são escolhidas porque preservam de uma forma original a cultura, né, do lugar e várias construções históricas e tal. Então, nós fomos porque a gente queria conhecer mais um pueblo mágico, que a gente já tinha conhecido outros lá perto da Cidade do México. E também a gente queria conhecer 2 atrações que tem lá perto. Uma é Ekbalam, que é um sítio arqueológico, e outra é um cenote, maravilhoso, chamado Suitum. Valladolid também, ela tem um destaque assim, na área de turismo, porque ela é considerada uma cidade heróica, porque dizem que ela foi um dos berços da Revolução Mexicana, né? E porque numa determinada época, acho que século XVII, vários políticos locais de um determinado partido lutaram contra um governo que era muito conservador. Então essa cidade ela tem esse destaque, né? Muito interessante. E o que vocês fizeram em Valladolid, um desses pueblos mágicos do México? Conta aí pra gente conhecer esse lugar. Essa cidade eu nunca tinha ouvido falar. Bem, em Valladolid, eu queria dizer o seguinte: o primeiro programa em Valladolid é passear pela cidade. A cidade é linda, tá? Linda. É uma cidade colonial, né? As casinhas coloniais naquele estilo colonial espanhol são uma graça. Quase todas são pintadas assim, é mostarda, ocre, cor de goiaba e outras cores assim sempre muito fortes, predomina, né, na pintura das fachadas. As portas e as janelas é um outro aspecto que chama assim, muita atenção. Os janelões eles são imensos, eles vão quase até o chão. Tem um palmo assim, do chão para a janela. E você vai passando pelas casas, você através de algumas janelas assim ou de portões, você dá para ver que internamente tem aqueles pátios imensos, né? Todos rodeados por arcadas. As portas e as janelas, elas têm um detalhe que é o seguinte: tem umas molduras pintadas na parede ou em alto relevo e algumas em cima da janela e da porta, elas têm como se fosse uma marquisezinha num formato de um chapéu, assim, bem pontudo, sabe? Pintadinho em branco. Aquilo dá um destaque para as portas e para as janelas que chama atenção, né? Embeleza ainda mais, dá assim, um charme todo especial às construções. Outro aspecto que eu achei muito interessante, que eu observei bastante isso, tanto em Valladolid, como em Mérida, como em São Miguel de Allende, é que as casas elas não têm telhados como as nossas. A maioria das casas não é de 2 andares, são casas de um pavimento só, tá? E elas são, a construção, quando você olha, é como se fosse uma caixa. Quer dizer assim, o telhado é plano. E nessa parte de cima, eles sempre constroem, é o que dá a impressão para a gente, como se fossem terraços. E sempre nesses terraços tem muitos vasos de planta. Então você olha para as casas, vai andando nas ruas, tudo num colorido muito forte, com esses janelões e essas portas, com esse destaque ao entorno delas, e a parte de cima das casas com muitos vasos de planta, com flores, com cactos. Então, assim, é uma coisa muito bonita. E essas casas, algumas são moradias, outras são boutiques. Eu fiquei impressionada com o charme das boutiques no México. Não é só boutique, não. Você vê uns ateliês ou é um artesanato muito diferente, de cerâmica, ou são roupas de linho bordadas maravilhosas. Outros são restaurantes, cafés. Então, assim, é um lugar que só um passeio pela cidade já é um super programa, né? O centro histórico é muito bonitinho. Tem uma praça chamada Francisco Cantón Rosado, toda
cercada por um muro bem baixinho. Tem aquele letreiro que agora toda a cidade tem, mas esse de Valladolid, cada letra ela tem uma pintura de um desenho com parte da história da cidade. Então, quando você olha o conjunto, dá para você ver, né, um indígena, dá para você ver uma construção e tal. Quando você olha cada uma, você identifica só coisas coloridas, né? Tem a igreja de São Gervásio, que fica nessa praça, que é a catedral da cidade e que é muito bonita. E tem um cenote que fica dentro da cidade, então você vai a pé para esse cenote e dá para você apreciar ele do alto da praça. Você chega na praça e vê ele lá embaixo. Você não precisa pagar para entrar se você não quiser. Se for só para você observá-lo, você observa da praça. Ele tem um convento também muito bonito, que é um dos pontos turísticos da cidade, que se chama Convento São Bernardino de Siena. Foi fundado por franciscanos. E ele dentro é num tom de rosa tão forte, quase um goiaba, sabe? Ele é um dos mais antigos da península de Yucatán e ele foi construindo sobre um cenote. Então tem um determinado momento que você consegue ver esse cenote, que hoje está cercado, não é permitido banho nem nada. Tem um outro ponto turístico que se chama Calçada de los Frades, né? Que é também com todas essas casinhas típicas e tal. Na praça tem sempre cadeiras namoradeiras. Você já ouviu falar das cadeiras namoradeiras? Elas são cadeiras construídas, dizem que antigamente os pais, para não deixarem a filha namorar, né, e ter um namoro assim mais de muita proximidade com o rapaz, mandava construir essas cadeiras. Então é uma cadeira que ela faz como se fosse um S, né? Então um lugar para sentar e o outro está do lado, mas virado ao contrário. E tem uma coisa que separa essas cadeiras, né? Então é como se fosse mesmo um S. De noite tem um espetáculo lindo nessa praça. As luzes da praça principal e do entorno todas se apagam e acontece um espetáculo muito bonito de projeção de imagens coloridas na fachada dessa catedral com a narração da história dos maias e da cidade. Primeiro, esse espetáculo acontece sendo narrado em espanhol e depois em inglês. É emocionante. Assim, você vê que todo mundo vai para ali para a praça para apreciar essa apresentação. Tem muito turista, mas tem assim pessoas locais. Então tem criança correndo, tem famílias sentadas no chão, no banquinho. É um lugar assim muito simpático. Que interessante, Lilian. Nossa, essa cidade de Valladolid é imensa e tem uma diversidade enorme de atrações, hein? E ainda você viu mais alguma coisa lá? Você comentou alguma coisa sobre cenotes? É isso mesmo? Essa região da península de Yucatán, ela tem muitos cenotes e diferentes tipos de cenotes, né? Tem uns que são em caverna, tem outros que são abertos. Você tem que escolher, porque realmente todos eles cobram uma entrada, né? Não são próximos um do outro. Você tem que pegar carro para ir. Mas eu destaco aqui que quem quiser conhecer um cenote maravilhoso, vá conhecer o cenote Suitum, tá? Ele fica dentro de uma fazenda. E o que é um cenote? Você deu uma explicação lá no início, né? Ele é uma cavidade natural, ou seja, ele é um buraco formado ou pela queda da parte de cima de uma caverna ou pela dissolução da rocha por águas subterrâneas, né? E isso é muito comum lá na área da península de Yucatán. Ele fica a 15 minutos de carro de Valladolid, é só botar no Waze que você chega, compra o ingresso na hora e o colete também está incluso no valor do ingresso. Dizem que de julho a setembro é a época assim, para foto perfeita. Você já deve ter visto, se você não viu, quem está nos ouvindo, depois coloque aí, cenote Suitum, para ver a beleza que é. Você vai descer, como se você estivesse descendo as escadas para ir num buraco, e de repente você chega num lugar que você vê lá embaixo uma plataforma que foi construída, é uma plataforma comprida assim, com uma parte arredondada no final.
E tem um buraco em cima no cenote, ele é escuro, né? Tem um buraco em cima por onde incide a luz. Dizem que nessa época de julho até setembro, quando a luz entra ali, a luz do sol entra por ali, ela incide exatamente sobre essa parte redonda da plataforma e que é a coisa mais linda do mundo. Nós fomos, não era essa época, mas tem uma luminosidade bacana que dá para você ver toda essa beleza. Você pode nadar nesse cenote, a água é gélida, a área, o chão do entorno é bem escorregadio, mas assim, gente, é imperdível. Há uma disputa, que eu não entro nessa disputa, porque me irrita profundamente aquelas pessoas que vão para essa parte e ficam fazendo 500 mil poses, né? Aí tira foto sozinha, tira com o namorado, tira com o marido, tira... Bem, mas de qualquer maneira, você tem que ter uma fotozinha daquele lugar, tá? É muito bonito realmente o cenote, então vale muito a pena. Depois tem um outro cenote dentro dessa mesma fazenda, mas não é um cenote que você possa entrar, mergulhar, né? Você vai apreciar a beleza, né, da natureza. E a gente passou tipo uma tarde nesse lugar, tá? E tem mais uma outra coisa turística que vale a pena para quem está na cidade, é informar que tem um ônibus turístico que circula visitando os principais pontos turísticos. Então, a pessoa que não quer caminhar, tem dificuldade de locomoção, fica cansada, pode usar esse ônibus para passear pela cidade de Valladolid. Então, eu acho que vale muito a pena conhecê-la. Essa atração é boa, né? Essa disponibilização de um ônibus que facilita para aquelas pessoas que têm mais dificuldade, criança, né? Às vezes, Isso. Carrinho de bebê e tal, ajuda bastante. E vocês foram até esse cenote, pelo que eu entendi, principalmente esse que você destacou, né? O Suitrum, que foram de carro, né? No caso, quem não está de carro, existe pacote turístico que você compra para chegar lá? Tem passeios que levam para fazer talvez um circuito de cenotes, entendeu? Tem várias opções. Quero ir só a esse, quero ir a esse e aquele, quero ir a um sítio arqueológico e um cenote. Então tem vários passeios que são oferecidos. Mas pelo que eu estou entendendo da sua explicação, o melhor mesmo seria você estar de carro, nem que alugue lá na cidade, né? Para você ter mais agilidade, mais possibilidade de visitar de forma mais ampla. Porque esses passeios geralmente é isso, né? Eles pegam várias pessoas em diferentes hospedagens e tal. Como a gente tem mais essa maneira de fazer por conta própria, né? A gente fez assim. Você não gostou, não quer ficar muito tempo, né? Quer aproveitar outras coisas. Então, o carro dá mais liberdade. Mas quem não tem essa opção, por qualquer motivo que seja, tem passeios que você pode comprar e leva. Maravilha. E depois dessa super experiência nesse cenário aí bem diferente dos cenotes, que cidade que vocês visitaram? E qual a razão de incluí-la no roteiro também? Tem algum interesse específico esse próximo destino? Depois de lá, na verdade, é assim, eu queria visitar essas duas cidades, Valladolid e Mérida, porque são cidades que tem também na Espanha, eu achei que elas teriam um diferencial, né? Além disso, uma tinha esse cenote, então eu queria conhecer, eu falei, bem, vamos ficar em Valladolid, que dali a gente vai, e a outra tinha o sítio arqueológico Uxmal, que fica muito próximo a Mérida, e eu fazia questão de conhecer. Mérida é uma cidade bem maior do que essas outras, né? Ela é capital do estado de Yucatán, é considerada uma das cidades mais seguras do México, é considerada uma das cidades também mais ricas do México, e é uma cidade bem diferenciada, tá? A gente gostou muito, nós ficamos num hotel super moderninho, muito bonitinho, e também dava para fazer tudo isso a pé. Bem legal, hein? E conta aí, então, já estou gostando de Mérida. Eu conheci Mérida da Espanha. Fiz um bate-volta também. Acho que, aliás, passei uma noite lá e adorei. Vamos ver, então, o que tem na Mérida do México. Conta aí pra gente quais são as atrações. A cidade de Mérida,
ela teve uma época que se chamou, se eu não me engano, o ciclo do sisal, e que enriqueceu muitos fazendeiros, né, que exploraram o sisal. Então ela é uma cidade assim com um casario colonial completamente diferente. Já são casarões, mansões. Tem uma avenida lá chamada Passeio Montejo, né, falando para as pessoas entenderem melhor. Passeio Montejo. É uma avenida que eles comparam a Champs-Élysées, né? Porque nessa época que começou a se desenvolver, né, muitas coisas eram trazidas, né, de influência europeia. Então é um casario assim, são em tons pastéis, mais claros. Tem nessa avenida, porque tem outra parte que também tem as casas coloniais, naquele colonial espanhol, nas cores fortes. Mas essa avenida é uma avenida importante, muito grande, muito ampla. É esse tipo de casario, né? O centro histórico é bem grande, né? Tem uma plaza grande que é a principal assim, praça da cidade, muito arborizado, os jardins são super bem cuidados, os bancos também assim numa área sobre a copa das árvores, né? Tem uma bandeira do México bem grandona ao centro, sempre tem essas cadeiras namoradeiras e umas eles fazem como se fosse um atrativo turístico, ela é uma cadeira namoradeira gigante. Então nem sei como é que as pessoas conseguem subir para tirar uma foto lá. Como se fosse assim, brincando uma cadeira de itu, né? Aquela cadeira, a cópia da cadeira namoradeira, só que gigantona. Tem o Museu Casa Montejo, que foi a primeira casa desses casarões da cidade. Tem o Palácio Municipal, o Palácio do Governo, que ficam nessa praça principal. Tem a Catedral de Santo Ildefonso, que é uma das mais antigas das Américas. E tem, ao final do Passeio Montejo, numa das pontas, está o Monumento à Pátria. É um monumento belíssimo. E ele conta toda a história da Revolução Mexicana em busca da independência. Então ele é dedicado à história do México e ele também é dedicado à herança maia. Então ele é uma construção circular, alta, tem a representação dos 32 estados mexicanos e tem, só vendo, coloquem aí também para ver esse Monumento à Pátria em Mérida, porque é um monumento muito bonito, todo trabalhado em alto relevo, em baixo relevo, então é um lugar muito bonito. Outro ponto turístico assim, muito interessante da cidade, eles chamam de 3 arcos. Antigamente, eles delimitavam o que era o centro da cidade e separava dos bairros onde os nativos viviam, né? Um deles é o que a gente consegue passar e ver, que se chama Arco de San Juan. Ele delimitava, ele moldurava a saída dessa parte do centro para a estrada que levava para outras cidades. Fora isso, você tem letreiro, galerias muito bonitas, o prédio da universidade que está aberto à visitação. E mais uma vez, uma coisa bem legal é que de noite, em frente à igreja, há uma apresentação com pessoas, né, eu acho que descendentes do povo maia, que faz o jogo de bola poque-to-poque. Eles já faziam esse jogo, poque-to-poque, há muitos séculos atrás, e a peculiaridade é que é uma bola de fogo. Eu não sei o que eles usam ali, mas é uma bola e que está com fogo no entorno dela, e eles usam mãos, pés e quadril para fazer esse jogo. E enquanto eles estão jogando, tem uma projeção de imagens coloridas na fachada da igreja, ilustrando a chegada dos espanhóis e como é que foi o relacionamento com o povo originário, que não é aquela coisa dócil e amigável, obviamente, né? Então eles contam a verdadeira história ali. E, gente, é muito emocionante, porque fica também tudo, né? Apagam-se todas as luzes, fica aquela projeção, a narração da história, ele jogando aquele jogo de bola e a população toda no entorno, né? Eu fiquei impressionada, porque eu imaginava que essas cidades, Mérida, Valladolid e outras cidades mexicanas que eu visitei, fosse assim, eu falei, gente, não vai ter ninguém, vai ser
né? Vamos ficar... Não, gente, lotada de Olha turistas, muitos turistas. Que bom, né? Interessante que tem aí opções bem interessantes para a gente visitar. Adorei essas coisas bem locais, bem trazendo da história do povo maia. Isso é bem interessante que a gente aprende, né? De ser preservado, né? É, ser preservado. E eu adoro essas explanações que fazem nas praças, porque ali você vê muito da história local, né? E aprende muita coisa. E ainda em espanhol, que é uma língua que a gente consegue entender melhor, né? Fica ótimo. Mas eu sei que, em especial, seu marido é apaixonado por sítios arqueológicos. E você já comentou lá no início da nossa conversa que uma das razões de vocês terem ido para essa região era visitar esses sítios. O que vocês fizeram por lá nessa área dos arqueológicos? Nós tínhamos pensado, né, em 3 sítios arqueológicos, que era Tulum, Ekbalam e esse Uxmal. Tulum nós fomos, Ekbalam nós chegamos aí perto de Valladolid, mas a gente achou que não valia a pena. A entrada estava caríssima, eu falei, a gente vai ter que escolher, então vamos escolher o Uxmal. O Uxmal é uma coisa que vale muito a pena. Ele é patrimônio mundial da Unesco, ele foi o lugar onde viveram mais de 20 mil maias, né? Toda a área é muito arborizada. Dizem que ela foi fundada em 500 depois de Cristo e que foi abandonada no século X. Eles têm alguns diferenciais que são valorizados, né, pela história do sítio arqueológico, que eles usavam estuque nas paredes, então as paredes ficavam mais lisinhas, muitas pinturas murais, tá? E tem estruturas diferenciadas, por exemplo, tem a pirâmide do adivinho ou pirâmide do mágico, imensa, que tem as bordas arredondadas. Então dizem que é a única construção desse tipo, né? Eles têm uma outra construção muito grande, que é chamada quadrilátero do convento. E é muito interessante, e a passagem, esse quadrilátero, quando você observa, gente, é uma coisa gigantesca. Eles dizem que aquilo ali foi uma escola, né? Pelos estudos, pelas pesquisas, esse lugar serviu como uma escola. A simetria entre as construções, né, que formam esses 4 lados é assim uma coisa impressionante. E eles têm esculpido, né, na fachada serpentes e desenhos geométricos assim que você fica impressionada com o nível de detalhe. Você vai próximo para observar e você não se cansa de ver como tem detalhes e que diferenciam uma coisa da outra. E em Uxmal foi interessante também porque a gente viu a tal quadra daquele jogo de bola que a gente tinha visto. Ali a gente viu ao vivo como é que era essa quadra. Eles têm na parede, como se fossem as arquibancadas de um lado e a arquibancada do outro, e na parede é a baliza onde a bola tinha que passar. Era uma circunferência de cimento e era ali que essa bola de fogo, o gol seria esse, né? Você bate para cá, bate para lá e passa por esse buraco, por essa circunferência, a bola teria que passar por ali. São, assim, inúmeras estruturas muito bonitas, mas uma coisa que eles dão muito destaque na história de Uxmal é que ela nunca foi conquistada pelos espanhóis. Eles abandonaram a cidade, não se sabe exatamente os motivos, acredita-se que foi a questão climática e tal, e eles têm muito orgulho disso. Não chegou a ser conquistada, dizimada, nem nada. E também é muito destacado que a organização dessa cidade ela foi baseada em fenômenos astronômicos. Como é isso? Tem algumas pinturas murais preservadas, que dá para você ver muito bem como é que elas estão. Eu estou falando aqui muito por alto, né, porque não vou falar o nome de cada estrutura nem nada, mas é um lugar assim, que vale muito a pena conhecer. E também fiquei impressionada com a quantidade de turista, né, fazendo a visita por lá. Nossa, impressionante. Realmente são muitos
destinos específicos, atrações em cada destino, além de vários destinos, e muita possibilidade, né, não só de conhecer os centros, as cidadezinhas, as casinhas históricas, mas também hábitos e culturas próprias, né, que vieram aí de muitos anos antes, né, até mesmo do Brasil. E aí eu vendo as datas que você citou, tem muitas construções que foram feitas mais ou menos na época do descobrimento do Brasil, né? Então a gente se vê ali 1530, 1520, quer dizer, estava começando o Brasil e eles também estavam lá já com coisas construídas. Deixa eu te perguntar uma coisa, Lilian. Essas atrações que você falou, né? Os cenotes, os lugares que você visitou aí, a maioria, você falou em ingresso. Esses ingressos, vocês compraram tudo no local? Ou você falou que tem muito turista, é preciso comprar antecipadamente? Silvia, eu não comprei antecipadamente nenhum desses ingressos, mas assim, eu estava pesquisando, eu entrava, por exemplo, no Parque Shanghai e via que tinha ingresso para o dia seguinte, não era uma coisa de você ver que tinha lotação e tal. Eu acho que dependendo da época, pode ser que você seja assim, indicado comprar um pouco antes. Nós fomos final de janeiro, início de fevereiro, se eu não me engano, ou foi final de fevereiro, início de março, não estou me lembrando mais ao certo, mas foi nessa época que a gente foi. E assim, apesar de uma quantidade muito grande de turistas, que a gente via, por exemplo, dentro do Parque Uxmal, desse sítio arqueológico, por exemplo, eu acho que Chichén Itzá, que é muito famoso, muito procurado, talvez tenha esse tipo de lotação. E é até bom a gente divulgar para as pessoas, porque que você possa visitar outros tão importantes quanto, tão bonitos quanto, e que não tem essa lotação, entendeu? Eu li também sobre isso antes de viajar, eu li algumas pessoas dizendo isso. Poxa, quantos sítios arqueológicos bonitos, interessantes, ricos, né? E as pessoas às vezes acabam indo só a um deles, né? É interessante, provavelmente sejam até mais baratos dos mais famosos, né? Então também ajuda o bolso. E Lilian, uma coisa que eu fiquei curiosa aqui, porque foram tantas atrações, quantos dias você fez esses lugares todos que você citou aqui? Quantos dias vocês ficaram nesse trajeto? Olha, nós ficamos 2 dias em Valladolid e 2 dias em Mérida. Esse parque Uxmal não é um parque que você passa o dia inteiro, entendeu? Então a gente chegou lá tipo 9 horas da manhã, sei lá, 1h30, 2 horas a gente estava saindo. Então aí você chega na cidade e tem oportunidade de passear pela cidade, ver outras coisas turísticas e tal, entendeu? Agora, se você quiser fazer, não, eu quero ir, sei lá, a 3 cenotes, eu quero ir a 2 sítios arqueológicos, aí você precisa de mais dias. Ótimo, já dá uma boa noção para quem quiser ir lá visitar, né? E agora me conta, Lilian, você fez um comentário aí sobre 2 cenotes que tinha que descer escada e era um pouco escorregadio. No geral, desses lugares todos, você acha que esses destinos são acessíveis a pessoas 60 a mais? Tem alguma dificuldade para quem tem algum problema de deambulação? Cadeirante? O que você viu assim no geral? Olha, esse cenote que nós fomos, eu acho que para cadeirante não dá. A primeira escada que você desce, todas as escadas elas têm corrimão, né, para você se segurar. A escada ela é de pedra, então dá para você descer bem. Não é a escada que é escorregadia. O entorno do cenote, eu acho que pela umidade, entendeu? Porque tem só um buraco lá em cima, então você sente que você tem que andar com cuidado. Eu sou muito medrosa, assim, com coisa de escorregar, então eu estava usando sempre aquela sapatilhazinha de você entrar no lugar pedregoso, né? E eu vou com mais cuidado. Tem gente que desce aquilo ali sem nenhum tipo de preocupação. Eu achei que, assim, é um lugar que dá para ir uma pessoa 60 a mais, eu sou 60 a mais, né? Meu marido também, a gente desce com tranquilidade. Você vai, tudo que a gente faz assim, a gente faz com mais cuidado, vai mais devagarinho, né? Desço, dou uma paradinha, desço mais uma coisa, vou segurando no coisa, mas assim, não é nada inacessível. E o que a gente viu muito, assim, muitas pessoas
muitos viajantes 60 mais. Nesses lugares todos. Sítio arqueológico, cenote eu vi, na cidade passeando, né? Pessoas que você vê muitas... Eu chamo de gringo porque a gente vê que assim, não é mexicano, são pessoas, americano, canadense, europeu, não sei, mas que você vê assim, está abrindo às vezes um mapa, às vezes está com aqueles livrinhos. Eu tenho essa observação, pode ser talvez leviana, mas eu vejo muito na Europa ainda, e já vi muito no México, pessoas com aqueles guias que a gente usava antigamente, Lonely Planet, esse tal. Você ainda vê muitas pessoas usando aquele tipo de guia, sabe? Abrindo para ler informações, por exemplo, dentro do sítio arqueológico. Eu estou falando porque, no caso, me chamou a atenção. Eram 3 francesas, 60 mais, me dava a impressão, e uma estava lendo para as outras, dando a informação da história ali do sítio, entendeu? Então eu falei assim, nossa, que legal ver, né, que tudo isso continua existindo, né? Tem quem vai com guia, tem quem vai sozinho, tem quem está lendo as informações na placa, tem quem está com livrinho, querendo acompanhar toda a história, todos os detalhes. Eu achei isso muito legal. E você vê pessoas que estão usando ônibus, você vê pessoas que estão chegando, tipo uma van, um micro-ônibus, que estão fazendo aquele passeio, né, comprado, né, um passeio que foi vendido, que está levando aquele grupo para lá. Nossa, Lilian, que aventura! Tô assim apaixonada por essa região e por ver tanta riqueza. Então, para fechar com chave de ouro, deixa aqui algumas dicas rápidas para quem quer fazer, já se entusiasmou, se inspirou com os seus relatos e quer fazer esse roteiro pelo México. O que você dá de dicas bem assim, tipo rapidinhas? Olha, camisa de manga comprida com V, eu acho que deve levar umas 2, porque faz calor e o sol é bem forte. Eu acho que chapéu de aba larga, não adianta ser boné, porque tem que proteger orelha, pescoço. Eu acho que programar os passeios para você começar esse passeio cedo, tipo 9 horas, no máximo 10 horas, né? Levar água é fundamental, né? Muitos desses lugares, por exemplo, cenote, não tem lá dentro um local que você compre coisas, né, para lanchar, nem nada. As caminhadas em sítios arqueológicos, os terrenos são irregulares, então é bom levar um calçado bem confortável, né, um tênis bem confortável. Eu acho que essa logística, eu já comentei com vocês, tem ônibus, né? Tem passeios que são vendidos, então se você não está fazendo por conta própria, você tem como se deslocar. Você preferir uma hospedagem que fique, né, numa área mais central, que dê para você fazer bastante coisas a pé, né, sem depender de carro, dessas coisas. Eu acho que se puder fazer essa alternância de, sei lá, um dia mais intenso que você foi a ruínas, cenotes e tal, com um dia que você fique pela cidade, que você conheça, sei lá, igrejas, museus, que você possa sentar para tomar um café, né? Sempre pensar, assim, lógico que vai depender do tipo de turismo que você faz, mas de apreciar as coisas simples também, né, que todas essas cidades oferecem. Eu achei a população, assim, de um modo geral, o pessoal que lida com o turista, né, acolhedor, muito simpático, uma infraestrutura turística muito boa para todas essas coisas. Eu acho que levar cartão de débito internacional hoje é a melhor maneira, né? Você levar, mas leve dólar para trocar, porque é isso. Talvez em cidades menores não seja fácil você encontrar lugar para trocar dinheiro ou para você pegar com o cartão de débito, embora eu já tenha comentado, acho que os lugares cada vez mais vão se adaptar a isso, né? E uma outra dica é que tem alguns ingressos que eles têm uma cobrança de uma taxa federal, de uma taxa estadual. Então você olha o preço, sei lá, tá lá não sei quanto. Quando você vai pagar, você diz, ué, o troco tá errado, colocaram aqui um valor errado, então é importante você ficar atento, né? Eu acho que deve sempre levar ou uma canga ou uma toalha dessas levinhas, porque nos cenotes você de repente pode querer trocar de roupa
para voltar para o local, para não ficar com aquela roupa úmida o tempo inteiro. Sapatilha aquática é fundamental. E os cuidados de segurança, né, que a gente tem em qualquer lugar que a gente viaja, né? Dinheiro guardado numa bolsinha discreta, né? Ter cuidado com todos os seus pertences, né? E provavelmente tenha, para quem vai levar cartão de débito, tenha locais que eles podem sacar na moeda local, né? Deve ter, pelo menos nas cidades maiores. Eu acho que sim, Silvia, com certeza deve ter. Um desses hotéis, eu acho que eu até fotografei, eu acho que foi o de Mérida, ele tinha um caixa dentro do hotel. Um hotel pequeno, simples, chamava de hotel boutique, mas não era hotel boutique nenhum. Mas era assim, moderninho, e ele tinha, se eu não me engano, uma caixa ATM. Como a gente tinha dólar, a gente levou, entendeu? Mas eu acho que hoje em dia a coisa mais prática do mundo é você estar com cartão de débito, né? Lilian, a gente caminhando para o encerramento do nosso episódio, dá até peninha, porque eu queria saber mais. Fiquei encantada com esse roteiro, por saber que é uma região bem mais próxima da gente aqui, que falam espanhol, que é mais fácil de a gente se comunicar, e por tantas belezas, né? Tanto históricas como arqueológicas, como questões modernas, como parques, quer dizer, multifacetada essa região. Então, te agradeço muitíssimo por compartilhar com a gente essas informações, esse roteiro. Eu fiquei inspirada, fiquei louca de vontade de já conhecer. Aliás, eu amei o nome dessa cidade, Valladolid. Achei tão charmosa de falar, então acredito que também as nossas ouvintes devem ter gostado muito. Então, muito obrigada pela tua contribuição, por você ter nos dado essa oportunidade de conhecer tantos lugares bonitos, e eu já projetei aqui na minha criatividade imaginária esses cenários todos. Então, vamos encerrar agradecendo a você, a cada uma das nossas ouvintes que está aqui ouvindo esse episódio, e dizendo para vocês que Lilian e eu voltaremos daqui 15 dias com mais um episódio novo. Beijos!